Pesquisador e professor colaborador no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, servidor público estatutário da Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco, no cargo de analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Boa noite. Muito obrigado pelo convite dos professores da instituição participar pela segunda vez do evento. No ano passado foi online e este ano presencial. Muito honrado estar aqui na casa nessa oportunidade e vendo aqui colegas do trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, vendo alunos de graduação e pós-graduação, a esposa está aqui também, do Inteligência Artificial, a reitora. Então, veja, eu vou tentar não ser impactante com essas falas. Todos vocês, os professores aqui, tiveram a oportunidade de falar tudo hoje, aborda de forma explícita ou implícita com inteligência artificial. Então, ela já está no nosso dia a dia. E eu percebo, e vejo que vocês também percebem, que cada vez mais ela vai estar presente no nosso dia a dia. E aí eu vou tentar abordar esse assunto mostrando o que ela vem transformando ou tem que transformar cada vez mais o mercado de trabalho. E por que essa transformação? E principalmente quais são os cuidados que todos nós devemos ter no uso da inteligência artificial. Não só cuidado no uso em si da inteligência artificial, mas também com o objetivo de se apropriar dessa ferramenta. Não há como não fazer uso dessa ferramenta. Então eu costumo dizer, e até aproveitando a fala dos palestrantes, que observem que todas as ferramentas que eles colocaram aqui na exposição sejam ferramentas bancárias. Hoje a gente pode dizer que todos os bancos são os principais usuários da tecnologia. E temos o iFood, que não tem nenhum restaurante, mas é quem ganha mais no mundo todo com o serviço de alimentação. Da mesma forma, se você olhar, Airbnb não tem nenhum hotel e é quem mais lucra com aluguéis. Da mesma forma, se a gente olhar, Uber não tem um carro e é quem mais lucra. Por quê? Porque são organizações de serviço que fazem forte uso de tecnologia, mas principalmente ter inteligência artificial. E aí vem o detalhe que os usuários dessa tecnologia, como o Eduardo Aguiar, que é o usuário, ele deve usar também inteligência artificial para melhor saber se defender da inteligência artificial em termos de produto que é desenvolvido para ganho e quem desenvolve. Quando vocês recebem uma recomendação, por exemplo, do Mercado Livre, o Mercado Livre não desenvolveu uma IA para que os seus clientes sejam beneficiados. Ela desenvolveu para ela ser beneficiada. Então, se vocês querem também saber utilizar a contrapartida, vocês também precisam conhecer essa ferramenta. Aí, por gentileza, se não puder avançar aqui, aí já foi apresentado. Eu vou deixar disponível essa apresentação para quem quiser depois pegar, por favor. Eu vou falar dessa escadinha aqui rapidamente, certo? Como professor, eu poderia deixar de contar essa história rápida de inteligência artificial. Então a gente começa aí naquela primeira escadinha que é Machine Learning. Eram IAs que aprendiam com regras. Aí vamos evoluir para o Deep Learning, que são as IAs que aprendem com os dados, elas não aprendem mais com regras colocadas pelos programadores, pelos engenheiros de software, mas elas aprendem com os próprios dados. E aí a gente evolui para a inteligência artificial generativa. Esse nível de inteligência artificial, que faz pouco tempo, se a gente olhar isso aqui, se tornou impactante a partir de 2017. Vale salientar aqui para todos ficar na mesma parte, a inteligência artificial, ela começou a ser pesquisada na década de 40. O artigo seminal foi em 1943, por
um matemático e um neurocientista. Um era chamado Macaulay e o matemático Pitts. Hoje a gente chama esse artigo seminal de neurônio de Macaulay-Pitts, mas o artigo era chamado neurônio eletrônico. Começou lá da década de 40 e veio evoluindo até esse momento que nós estamos. Mas em 2017 a gente não pode deixar de dizer a contribuição da OpenAI. A OpenAI botou a inteligência artificial na palma da mão de todos nós. Antes ela era restrita a universidades, a centros de excelência, a grandes organizações, e hoje todos nós usamos. E a generativa. Aí eu vou fazer um exercício rápido com vocês aqui. Quando vocês, todo mundo aqui usa GPT, Gemini, não para fazer as atividades acadêmicas, usa para. Mas quando vocês começaram a usar o GPT, eu digo GPT como exemplo, mas qualquer uma dessas, certo? Vocês faziam uma pergunta e ele respondia. Essas IAs eram reativas. Ela respondia o que você estava perguntando. Uns 2 anos e meio, 2 anos a 1 ano e meio para cá, quando vocês fazem uma pergunta, o que ela faz? Ela responde, mas embaixo ela pergunta: você gostaria que eu fizesse isso e isso também? Mas ela deixou de ser só reativa, ela passou a ser proativa. Ela pergunta se você quer, por exemplo, aquela planilha que você pediu para gerar, se você quer que gere em Excel e já gere um link para você. O que você iria fazer, mas ela já perguntou. Isso é o nosso modelo do 3º degrau, que evoluiu para o 4º degrau, para a inteligência que nós chamamos de agentes inteligentes. Quer dizer, essas LLMs, traduzindo Large Language Models, esses grandes modelos de linguagem, que era uma inteligência generativa, deu um passo. Ela deixou de ser só reativa e passou a ser proativa. Mas isso é que, vamos dizer assim, se torna estressante no mundo atual, porque a evolução é muito rápida. 9 de dezembro de 2025, para hoje, nós estamos nesse 5º degrau. Quem está aqui já escutou esse termo? Sistemas agênticos. Levanta o braço, por favor. Sistemas agênticos. Sistemas agênticos é a realidade de hoje. O que é um sistema agêntico? É que esse modelo GPT, que o mais atual agora é o 5.4, ou se você pegar, por exemplo, o Cloud, que é o mais impactante, que eu vou falar dele aqui, certo? O que foi lançado essa semana, o Opus 4.7, que é o modelo mais robusto dessa tecnologia. Ele não é só reativo e proativo, ele é autônomo. O que eu quero dizer com isso? É que quando você pede uma coisa, ele, além de sugerir, ele vai fazer para você. Ele vai tentar fazer melhor. Então, nós estamos nesse momento na inteligência artificial. Estamos no momento que é chamado de IA agêntica, onde a inteligência artificial ela tenta resolver o seu problema da melhor forma possível. Aí eu peço para avançar, por favor, no slide. Vou tentar representar o impacto no mercado. Título aí, Tsunami Agêntico, a reconfiguração global. Como é que eu vou mostrar isso? Veja, eu vou focar isso no mundo que eu vivo e respiro, que é a tecnologia. Mas transportem isso para todos os segmentos, porque não existe nenhum segmento hoje que está isento da tecnologia. Certo? A não ser que você seja um trabalhador artesanal. Você faça chapéu Panamá. Vive artesanalmente, aí tudo bem, mas se tirar esse tipo de empregabilidade, todos os segmentos são impactados. E aí eu vou trazer tecnologia, certo? Há uns 20 anos o nosso modelo de mercado era licença de usuário. O que é licença de usuário? Quando você vai instalar um produto, vamos pegar um produto que todo mundo usa, o Office 365. Então, por exemplo, a Unifafiri, ela vai comprar uma licença do Office. Ela vai ter que comprar
licenças por quantidade de usuários. Quantos usuários vão ter? Vão ter 500. Então, ela vai comprar 500 licenças. A Microsoft vai torcer para que a quantidade de usuários cresça. Porque se a organização cresce, ela vai precisar contratar mais gente. Contratando mais gente, são mais usuários, nossa, ela vai vender mais. Essa regra de mercado existiu durante 20 anos. Mas todos vocês, se são usuários ativos de tecnologia, vocês estão vendo que as empresas estão saindo de licença e indo para quê? Créditos. Você não compra mais licença de uso, você compra créditos. Por quê? Porque essas empresas, essas big techs, elas já perceberam que essa modalidade não vai mais funcionar. Por quê? Vamos pegar um exemplo. Uma das empresas mais relevantes, né, do mundo atual na área de tecnologia é Salesforce. Acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar dela. Uma outra que para quem é da área de administração, contábeis, ela é o exemplo, que é a Software AG com o SAP. Então, falar do SAP, que é um sistema de ERP, Enterprise Resource Planning. Ele vai gerenciar todos os níveis da organização em todos os departamentos. Muito bem, essas empresas, elas têm os seus desenvolvedores. Então, ela tinha, vamos supor, 2.000 desenvolvedores. Aqui é só um cenário, não sei quantos desenvolvedores, são 2.000 desenvolvedores, e faturava aí bilhões. Na regra dos últimos 20 anos, quando a empresa começa a não mais faturar, o que ela tinha que fazer? Demitir. Se ela não estava conseguindo pagar as contas, ela tinha que equacionar isso. Então ela tinha que reduzir o seu quadro de recursos humanos para não fechar. Se vocês olharem os faturamentos de todas essas big techs, ele só está crescendo, só está aumentando. Mas todas elas estão fazendo cortes de 10% da sua força de trabalho. Por incrível que pareça, a área de tecnologia, que nós somos os, vamos dizer assim, os fomentadores disso, né, dessa tecnologia, somos e provavelmente seremos os mais impactados. Por quê? Porque hoje, se você é uma empresa de software, que a gente chama de fábrica de software, você tem, vamos supor, 50 pessoas trabalhando para você, entre as especialidades: engenheiro de software, engenheiro de teste, arquiteto, gerente de projeto, o analista de segurança, e você consegue fazer 10 sistemas por ano, e você tem um faturamento, vamos dizer, de 10 milhões. Aí você começa a utilizar os sistemas agênicos. O que é um sistema agênico? São várias IAs especialistas, os agentes inteligentes especialistas. Então você tem um agente especialista, que é o gerente de projeto. Você tem um agente especialista, que é o engenheiro de software. Todos eles a nível de sênior. Eles são níveis sênior. Então essa empresa, se ela faça usar esses agentes inteligentes, o sistema agente, ela tem 50 pessoas, produz 10 sistemas por ano, mas com 5 pessoas ela vai conseguir produzir 50 sistemas por ano. Essas 5 pessoas trabalhando com esse sistema agente. Perceberam o problema do nível que nós vamos ter cada vez maior? Aí vocês dizem assim: isso é impacto no mundo de tecnologia. Aí você diz: então as IAs vão substituir o homem. Não. Mas o mercado de trabalho vai exigir que os profissionais, sejam de tecnologia, sejam de administração, sejam de medicina, sejam de direito, tenham know-how nessa tecnologia, porque os profissionais, ou melhor dizendo, os seres humanos, vão passar a ser auditores dessa tecnologia. Por que eles vão passar a ser auditores dessa tecnologia? Aí, por gentileza, você poderia passar mais um slide? Porque essa tecnologia, que a gente chama de IA, inteligência artificial, ele tem esse nome, isso é muito contestado por
principalmente por neurocientistas, eles dizem assim, ela não é inteligente porque quem tem inteligência é o sistema biológico. Ela não é artificial porque tem uma série de batalhão de humanos por trás para ela funcionar. Mas tirando essa conotação da discussão do nome, a gente chama de inteligência artificial, pegando a definição de dois papas do assunto, que escreveram o que no mundo acadêmico sempre se faz referência a esse livro. O livro é Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, dos dois pesquisadores que estão desde a década de 60 estudando isso, é Russell e Norman. Vou resumir inteligência. O que é inteligência artificial? É toda e qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Aí eu pergunto a vocês, nós, se a gente nos comparássemos a uma máquina de carbono, nós somos exatos? Nós somos. Por não sermos exatos, nós cometemos muitas falhas. E a gente está desenvolvendo uma tecnologia que busca ser o quê? Simular o comportamento humano. Então, quando a gente desenvolve um sistema na forma transacional, tradicional, a gente quer um sistema exato. Hoje, o que a gente desenvolve são sistemas probabilísticos. São sistemas que não buscam a exatidão, elas buscam a probabilidade. Por isso que tem um termo que todos vocês já conhecem, que é a alucinação. O que é alucinar? É você perguntar uma coisa para a IA e a IA me entregar algo que, vou usar um termo não acadêmico, viajou na maionese. Ela me trouxe uma resposta que estava muito distante do que você queria. A IA, ela pode ter errado por vários fatores. Ela não foi treinada adequadamente naquela área. Ou você não fez a pergunta corretamente. Mas independente dos fatores, você sempre vai ter que verificar o que essa IA vai entregar, por melhor que ela seja. Por quê? Porque ela é probabilística. Se por ser probabilística, ela nunca vai te dar um valor exato. E eu vou fazer um teste com vocês aqui agora, por gentileza. Todo mundo pega o seu celular. Por favor, pegue o seu celular. Menos minha esposa, vai gravando. Aí, chame a sua IA preferida. Cada um tem a sua, né? GPT, Cloud, Mistral, Perplex, qualquer que seja. Pergunte aí, digitem aí. Defina IA. Já deve ter tido a resposta, não foi? Agora embaixo, escrevam de novo a mesma pergunta. Defina IA. E comparem as duas respostas. Vocês vão ver que não são iguais. Perceberam? Significa o quê? Que esse sistema, ele não é exato. Porque se fosse exato, ele ia dar a mesma resposta. É a característica do sistema transacional. Ele é probabilístico. Ele sempre vai tentar te dar a melhor resposta. Se você perguntou de novo, é como um professor. Se o professor definiu algo e o aluno perguntou, professor, pode explicar de novo? O professor não vai explicar do mesmo jeito. Ele vai tentar explicar de outra forma, porque ele quer que o aluno entenda. Então é esse o objetivo humano, comunicar. E quando você cria uma tecnologia que tenta simular o comportamento humano, num subcampo chamado processamento de linguagem natural, é isso. É tentar comunicar, seja verbal ou escrito. Por gentileza. Só que, aí é por isso que quando eu fui convidado pela professora Amanda, eu disse, professora, vai ser impactante. Não querendo enfeitar a pílula, certo? 40%. Todo mundo sabe que o Fundo Monetário Internacional é uma instituição respeitada. E ela, no Fórum Mundial, no ano de 2024, ela colocou esse percentual. 40% das profissões sofrerão deslocamento por impacto da IA. Aí você pode traduzir da seguinte forma: 40% das profissões serão substituídas pela IA. É a primeira interpretação, e normalmente os relatórios têm esses títulos impactantes para chamar a atenção, né? Para as pessoas terem interesse em ler. Mas quando você lê o relatório, você entende o seguinte: traduzindo de uma forma bem sucinta, as pessoas serão substituídas
Então, aprender a usar essa ferramenta é mandatório. Por quê? Porque se você continua querendo estar empregável e não ficar disponível para o mercado, você tem que ter o know-how dessa tecnologia. Por mais que você tenha algum tipo de resistência. Mas, vejam, nós estamos na 4ª Revolução Industrial. Essa denominação foi dada por um pesquisador chamado Klaus Schwab em 2016, na Convenção de Davos. E por que ele disse que nós estamos, a partir de 2016, na 4ª Revolução Industrial? Revolução não é algo que acontece progressivamente, é algo impactante, que retira muitas pessoas do ponto de conforto. E por que ele colocou isso? Ele colocou que estávamos entrando na era da inteligência artificial, onde os sistemas autônomos cada vez mais serão usados para realizar os trabalhos repetitivos e massivos. Aí, por favor, se a gente olhar, tá? Aí, antes de falar desse paradoxo aqui, se a gente observar, o ser humano é uma máquina criativa. Eu costumo dizer que o ser humano é uma máquina. Nós somos máquinas de carbono e usamos ferramentas, ou uma máquina de silício, para nos aprimorar, ou, vamos dizer assim, resolver as nossas deficiências. Se vocês observarem na história, tá? Nós estamos no topo da cadeia, mas nós somos uma das espécies mais frágeis desse planeta. Se nós, mamíferos, nos compararmos com os répteis, nós somos, eles têm muitas características superiores aos mamíferos. E se a gente nos compararmos com os nossos primos mamíferos, nós também estamos em desvantagem. Vejam, normalmente um ser humano depende do pai até que idade? Não levando em consideração a nova geração que não quer sair do lugar dos pais. Eu digo assim, a sobrevivência. Quer dizer, um ser humano tem que ficar junto com os pais, até os responsáveis, até 8, 9 anos. Porque antes disso ele é muito frágil. Se ele colocar isso num ambiente, vamos dizer, de floresta, ele vira alvo, né, de alimentação, ele não está no topo da cadeia alimentar. A maioria dos outros animais já nascem já independentes. Às vezes nem vem os pais. Né? Então nós somos muito dependentes. E mesmo assim, quem é que está no topo? Somos nós. Mesmo com toda a fragilidade do ser humano, nós temos um diferencial de todos os outros, que é a sinapse, nosso cérebro. Nós fazemos uma série de conexões que nos diferencia dos outros animais, que permite a gente criar todo esse ferramental externo que nos potencializa. Então, chegamos aqui porque nós criamos ferramentas que nos potencializam. Porém, esse ano, esse mês, tudo que nós tínhamos criado de ferramenta de inteligência artificial tinha sido criada pelo homem. Até esse mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse paradoxo do uso duplo, quando a IA cria uma IA, que era ficção científica, até esse mês, deixou de ser científica, ficção científica. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das principais big techs de tecnologia, que é chamada Anthropic, o seu principal modelo, que é chamado Cloud Opus, na versão 4.6, criou uma IA, que foi chamada, batizada de Mythos. Então você tem a primeira inteligência artificial criada por outra inteligência artificial. Qual é, vamos dizer assim, a regra do comércio? O ethos do mercado é aumentar o lucro e diminuir os custos. E qual é o ethos das big techs? Desenvolver um modelo superior, já coloca no mercado para ganhar mais usuários. A Anthropic, ainda bem, não liberou o ethos. Ela segurou o lançamento. Por quê? Porque quando eles foram fazer os testes nessa IA que foi criada por outra IA, a IA conseguiu descobrir falhas de segurança
num sistema operacional que é considerado um dos mais seguros, que é o Linux, o que a gente chama de Zero Day. O que são falhas Zero Days? São falhas que existiam lá desde a criação e que nenhum humano especialista tinha detectado. E ela detectou. Quer dizer, é um IA fora do comum. E essa é a primeira IA criada por outra IA. Então, entramos numa nova era. Na era onde essa tecnologia vai se auto-aperfeiçoar. Aí quem quiser ver quais são as vantagens e desvantagens, porque tudo na vida tem vantagens e desvantagens, eu recomendo ler um livro chamado Super Inteligência, de Nick Bostrom. Aí, essa leitura, eu digo que ela é mandatória, certo? Mas eu não estou aqui querendo assustar vocês, não é esse o objetivo. O meu objetivo é dizer que essa ferramenta, ela está aí, certo? E hoje, cada vez mais, o tempo é impactante. Por que o tempo é impactante? Porque quando você usa uma ferramenta, você pode estar querendo usar para o bem ou para o mal. Então, se você descobre uma falha, você tem que corrigir a falha mais cedo do que quem estiver usando essa ferramenta para o mal, que é tentar invadir com base naquela falha. Então, hoje, vocês entenderem dessa tecnologia, aí eu peço por gentileza, ela é importante porque, aí olhem essa cifra, 2 trilhões no mercado de software se evaporou nessa empresa que era de referência de tecnologia, usando o modelo que a gente chama de software como serviço, licenças. E o mais interessante é o que eu falei para vocês, né? Essas empresas elas estão reduzindo o seu quadro funcional, mas aumentando o lucro. Quer dizer, o uso dessa tecnologia está permitindo maior ganho, maior desempenho. Então, eu reforço, não adianta dizer assim, ser contrário à tecnologia. Vocês têm que fazer uso da tecnologia. Não adianta a instituição, seja acadêmica, seja profissional, dizer assim, os alunos não podem usar a inteligência artificial para gerar documentos, trabalhos. Na verdade, o novo mundo tem que se equacionar a nova realidade. Então, todos vão ter que buscar criar mecanismos de regulação. Esse é o ponto. Regular. Porque eu sou de uma época que você saía de 6 horas da noite do trabalho, por exemplo, lá no acontece, e ia tomar uma cervejinha, happy hour, e depois ia para casa. Hoje ninguém mais pode fazer isso, se você dirige, né? Por quê? Porque a tolerância é zero, praticamente 0% de álcool. Mas será que todas as pessoas que iam fazer o happy hour se embriagavam? Não. Por conta de um percentual pequeno, a legislação teve que ser endurecida, porque esse percentual pequeno das pessoas que não conseguiam se controlar cometiam acidentes fatais. Então, por conta disso, a legislação teve que ser mais rigorosa. A mesma coisa eu posso dizer da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta que veio, né, para melhorar o ser humano. Mas eu costumo dizer que ela é uma ferramenta feita um machado. Um machado na mão de um lenhador é um instrumento de trabalho, mas na mão de um assassino é uma arma. E na mão de quem não sabe utilizar, ele pode até se machucar com essa ferramenta. Então, a inteligência artificial é uma ferramenta que todos nós temos que adquirir propriedade dela. Aí, por favor, estou terminando. Aí vem essa questão da redefinição do valor humano, né? Veja, eu estava dizendo para vocês, eu estou concluindo de raciocínio, o ser humano ele não gosta de trabalho repetitivo. Por que trabalho repetitivo gera muito erro? Porque é um trabalho enfadonho. O ser humano é um ser criativo. Então, o trabalho repetitivo cada vez mais vai ser delegado às máquinas. Mas essa automação, esses sistemas agênicos, como eu disse, são probabilísticos. Nunca a acurácia vai ser de 100%. O que é a acurácia de 100%? Ele fazer
característica humana. Se ele é um software probabilístico, ele vai errar. Se ele aprende com dados, se ele não recebeu dados suficientes para executar aquela tarefa, ele vai cometer algum erro. Quem é que vai identificar o erro? O humano. Aí é quando eu digo para meus alunos: então não vou precisar estudar, porque eu vou ter um IA para fazer. Pelo contrário, você vai ter que estudar mais ainda. Por quê? Você vai ter que saber auditar o que elas entregam. Se você é um administrador, você vai ter que conhecer muito bem da administração para poder interagir com aquela IA, para poder melhor usar os recursos dela, para não ser, vamos dizer assim, totalmente o sócio digital, não levar só vantagens. Então você vai usar a IA para descobrir como é que eu posso, né, também ter vantagens nesse ganha-ganha, ser um ganha-ganha, não ser um ganha-ganha. Isso em tudo na vida, sabe? Então, cada vez mais nós estamos entrando nessa era do foco estratégico. Quer dizer, as pessoas vão estar ali preocupadas em criatividade, em análise, em tentar melhorar aquela entrega, porque a parte repetitiva a máquina vai fazer para vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui rápido, só para, por favor, pode avançar mais um slide. Essa que eu digo, nós vamos ser auditores cada vez mais em todas as atividades. Por favor, eu já fui falando há tempo, mais um slide. Esse é a questão, né, do paradoxo do impacto social. Veja, cada vez mais que a gente avança com as tecnologias, essas tecnologias geram esse impacto social. Mas notem que nós estamos na quarta revolução industrial, já passamos por 3, que foram impactantes no seu momento e tudo foi equacionado. Então, o detalhe é que você não pode esperar, eu vou usar um termo aqui, de mudar pela dor, é melhor mudar pelo amor. Quer dizer, você já fazer uma análise preditiva e avançar com essa tecnologia. Por favor, avançando. O objetivo, né, dessas tecnologias aí é isso, com sistemas agênticos, é separar o sinal do ruído, quer dizer, só ficar com o que é aproveitável, né, o que é válido. Mas para que isso seja realizado, a gente precisa estar auditando constantemente as entregas dessas IAs. Por favor. Veja, esse gráfico aqui bem interessante, né, que é a colisão estrutural da nova economia. Né? Veja que é uma interseção entre a inovação tecnológica, o comportamento humano e a dinâmica do capital. Que está mudando. E vai mudar cada vez mais rápido. É estressante? É estressante. Mas está ali acontecendo e a gente não tem como mudar essa realidade. Avançando, por favor. As técnicas de sobrevivência, né? Para vocês, administradores, importante, renegociar os contratos. Mudou a lógica de contratos agora, nesses sistemas. Então, é necessário a renegociação. Segundo, desconstruir os carros. Isso dói só. Mas é a realidade. Hoje, o que se mede mais é a entrega. É o valor da entrega. E não você ser um diretor, ter aquele cargo fixo. Certo? Isso não é mais nada. Certo? O que vale para as organizações é o quanto você vai poder entregar. Certo? E exigir resultados. E para ter resultados, você precisa estar usando essas ferramentas que dão essa potencialidade para o profissional. Então, veja, todos vocês, eu espero que cada vez mais se apropriem dessa tecnologia. Por favor. Aí, a explosão dimensional do cérebro humano. Vejam, isso aí é para finalizar. Se a gente olhar essas tecnologias, porque veja, eu falei de sistemas agênicos, que surgiu em novembro do ano passado. Já está impactando totalmente o nosso mundo atual. Se vocês olharem o GPT 5.4, que é o mais atual, ou olhar o Gemini da Google, ou olhar o Cloud Anthropic, eles estão trabalhando na casa de 1 trilhão de parâmetros. Eu não vou entrar aqui no mérito acadêmico, que é o parâmetro, mas eu vou fazer uma
E isso nós estamos buscando equacionar de várias formas. Boas e ruins, mas está sendo equacionado. Se hoje o modelo já é impactante, 1 trilhão, a curto prazo, se comprar 4 trilhões, médio prazo, 20 milhões, longo prazo, 6 trilhões, longo prazo pode ser daqui a 2, 3 anos. Se hoje a IA já, vamos dizer assim, é colocado no cercado, estou trazendo aqui um mitos, né? Nível 5, para impedir que ela saia e faça alguma coisa indevida, que é uma IA que nós temos hoje, imagine, e eu digo assim, essas IAs que nós temos hoje são bebês. Em breve elas vão se tornar adolescentes, depois adultos, e por fim vão se tornar sempre. Então imagine o que essas IAs vão trazer de impacto social. Aí vem o detalhe que eu gostaria de finalizar aqui. Aí, por favor. Né? Governança do nosso destino tecnológico. A IA é a ferramenta de exteriorização primitiva definitiva. Assim como o fogo tem o poder de aquecer a civilização, ele também pode reduzir as cinzas. Aí cabe aos humanos definirem o uso comum, porque a inércia ela faz com que se autorregule. Vocês de administração conhecem muito bem o conceito da mão invisível. Então é necessário que o ser humano seja auditor, ele regule o uso da inteligência artificial, porque senão ela vai tomar rumos, não porque a IA é ruim, é mal, ela não tem sentimento, né? Mas como ela está aprendendo com dados, e aí vem o detalhe que eu queria finalizar. O grande problema é esses dados, porque eles foram produzidos por quem? Por nós. E nós temos os nossos vieses, e esses vieses nós colocamos nos dados. E se ela aprende com esses vieses, ela pode aprender enviesar. E quem é que corrige esse enviesamento? O humano. Então essa frasezinha que eu vou terminar, chamada Human in the Loop, o homem tem que estar no processo, ela cada vez mais é importante. Então, para finalizar, por favor, vocês se qualificando nessa tecnologia, independente se é contabilidade, administração, tecnologia, ou direito, saúde, vocês é que serão os profissionais que vão regular, sendo auditores dessa tecnologia que cada vez mais será utilizada. Isso é, vamos dizer assim, ponto passivo, não tem discutir. O ser humano só chegou aqui por conta da tecnologia. Sabe? Mas não pode nem mais dizer, né? Isso é igual a um foguete, porque foguete não dá ré. Hoje a gente pode dizer, mas não, porque a massa deu a tecnologia de dar ré dos foguetes. Sabe? Então, para finalizar, eu deixo aqui, esse é o canal que todo dia eu boto algum vídeo sobre inteligência artificial, convido vocês a participarem e obrigado. Desculpe ter avançado.